Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um episódio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e de quebra fazemos o Evangelho no lar. Então já dê pausa nesse vídeo e pegue o seu copo de água ou a sua garrafa de água e vamos para mais um Evangelho no lar maravilhoso e divino, né, de todas as nossas semanas, ok? Pessoal, hoje é daqueles textos edificantes que também nos dão uma puxadinha de orelha, então espero muito que vocês gostem, tá? Não deixem de pegar a água se vocês ainda não tiverem pego, ok? Então peguem. Vou fazer a prece para iniciarmos e vocês só tomem a água depois da última prece, tá? Da prece quando eu finalizo o evangelho. Antes disso, vocês não tomem a água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Que o Senhor nos ilumine, nos guie para poder fazer um Evangelho abençoado. Que se tiver alguma energia ruim, algum espírito precisando de auxílio, que seja auxiliado e que a energia negativa seja retirada de nossas casas. E que o Senhor esteja conosco. Iniciamos agora, que assim seja. O texto de hoje é um texto maravilhoso, que é: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que ele começa falando aqui, ó? Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, e aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicastes contra eles. Então os escribas e os fariseus levaram-lhes uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-lhe ficar em pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles lhe diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter o que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o seu dedo na areia, como continuasse a interrogá-lo. Levantou-se a eles e lhe disse: aquele dentro de vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Então, o que Jesus quis dizer com tudo isso? Vamos ver. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Então, pessoal, o que isso quer dizer? É muito fácil que a gente fique olhando para o próximo, né, para o amiguinho, e falando: nossa, ele fez isso, ela fez aquilo, eu não faria isso. Mas antes da gente ficar com aquele olho no outro e julgando, apedrejando, né? Hoje em dia a gente apedreja com julgamento, com falar mal. Que a gente olhe para nós e vejamos o que a gente não merece de perdão, tá? Porque nós merecemos, gente. Todos nós merecemos perdão. Quem somos nós para julgar uma pessoa? Ah, mas eu não faria isso. Mas você pode fazer algo pior, ou fazer algo de outra forma, de outro gênero. Não interessa se você não faria isso, mas você pode fazer de outro jeito, tá? E outra, gente. Cada pessoa tem um nível de entendimento, de compreensão. Quem somos nós para ficar julgando? Quem somos nós para ficar falando, sabe? Gente, vamos se situar um pouquinho. Vamos, sabe? Abaixar a bola um pouco de querer julgar, de querer saber mais, de querer ser superior. Quando eu paro para pensar que perante Deus
até o homem, o pior homem que já pisou na terra é igual a mim, minha bola baixa. Porque se perante Deus somos todos iguais, atualmente o homem que faz mais mal no mundo é igual para Deus. E Deus ama da mesma forma que me ama, ama esse homem. Então, por que eu vou ficar julgando? Não quer dizer que eu não tenha que repreender, que eu não tenha que identificar o mal e combater o mal. E é isso que ele fala no texto, ó. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energeticamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Então, o que quer dizer, gente? Nós temos que combater o mal, nós temos que identificar o mal, nós temos que dizer o que é certo, o que é errado, o que nos eleva, o que é correto fazer. Mas aquela forma de ficar falando, sabe, que fala só para se sentir superior, aquela fala que é só para, ai, eu sou sim, eu sou certa, aquela pessoa é errada, porque eu sou superior àquela pessoa, isso não leva a nada. Entende? Óbvio, gente, que se uma pessoa tá fazendo alguma coisa errada, a gente tem que falar, nós temos que identificar. Óbvio, isso é óbvio. Só que eu tô falando daquela fala que não ajuda a pessoa, ou seja, que aquela fala pelas costas, e que só carrega julgamento, que só carrega ar de superioridade, arrogância. Isso que eu estou falando, tá? Não é essa forma quando a gente fala para repreender, para auxiliar. Igual Jesus, quando todo mundo sai ali do lugar que Jesus está com a moça adúltera e ela fica, Jesus pega e fala, vá e não pequeis mais. Ele não fala para ela que ela tá certa em pecar, em ser adúltera. Em nenhum momento Jesus falou para a moça, você está certa em ser adúltera. Ele fala para ela, vá, né, e não peques mais. Não é mais para pecar. Ele não passa a mão na cabeça dela. É isso que vocês têm que entender. Só que ele também não fica falando que ele é superior a ela. Ele não fica falando que no lugar dela ele teria feito diferente. É isso que nós temos que entender, gente. É uma linha tênue entre identificar o mal e combater o mal do que ser arrogante, prepotente, sabe? Do que ficar se achando superior, bonzão, batendo no peito, sabe? É isso que nós temos que identificar e saber lidar, porque na sociedade tá cheio de gente assim. Então não seja como essas pessoas. Porque se fosse com você, você não ia gostar que fizessem isso com você. Então não faça isso com os outros. Não faça para os outros o que você não gostaria que fizessem para você. E mais uma coisa, perdoe. Porque ele fala aqui sobre o perdão. Independente se não foi com você, perdoe essas pessoas que erram. Perdoe, independente se nem foi com você a situação, porque a partir do momento que você perdoa, você deixa de julgar. Então, pratique o perdão todos os dias. Isso é imprescindível. Tem que perdoar, pessoal, tá bom? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Encerramos agora, que assim seja. Um beijo, até amanhã, tchau!